O ataque dos menores. Para roubar a lanchonete, eles renderam um idoso, aterrorizavam o comércio e tinham preferência por celulares. Cresce o número de motoristas que bebem e dirigem, 20% a mais que no mesmo período do ano passado. Só na noite de ontem foram mais 3 casos. Em um deles, o condutor atropelou e matou um entregador de pizza. Vereador de Viana é condenado à perda do mandato. Patrick do Gás ficava com parte dos salários de assessores. Faltam 3 dias para o fim do mutirão do Procon e a fila só aumenta. Assalto em 30 segundos. Bandido armado invade padaria e limpa o caixa no sul do estado. Explosão em dívidas de condomínios na Grande Vitória. Moradores priorizam contas com juros mais baixos e deixam de pagar a taxa mensal. Em vez de arma, bengala. Era assim que o bandido conhecido como Perneta ameaçava as vítimas. CPI dos Guinchos marca nova data para ouvir ex-servidores de comissão de licitação do Detran. Hoje todos faltaram. Ladrões de cachorro. Moradores afirmam que supostos criminosos estão agindo em 2 balneários na Serra. E trigêmeas feras na matemática abrem a Semana de Ciência e Tecnologia, um evento de incentivo à criatividade do jovem. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A gangue da moto. Menores usavam o veículo para cometer crimes no comércio e também roubar celulares de passageiros em pontos de ônibus. 2 adolescentes entram na lanchonete e param logo na porta. Um funcionário chega logo atrás para atendê-los. O idoso de 68 anos acaba rendido com uma arma e levado para a parte de trás do estabelecimento. Em 15 anos de comércio no bairro Praia de Carapebus, o proprietário, funcionários e familiares já estiveram nas mãos de bandidos 31 vezes. Assalto com escopeta, a polícia ir lá com helicóptero e tudo. De colocar a minha família dentro da câmara frigorífica, né, de levar os pertences dentro de casa, amedrontar as crianças, tudo isso. Os 2 adolescentes foram apreendidos na manhã de hoje durante a verificação de uma denúncia sobre uma motocicleta furtada em Bicanga na última quarta-feira. Só que ao chegar no local, os policiais se depararam, além da moto, com os materiais roubados na lanchonete. Os adolescentes confessaram o crime. Eles e um outro menor envolvido no furto da moto foram levados para a Delegacia Regional da Serra. De acordo com a polícia, os menores são responsáveis por vários assaltos cometidos nos bairros Praia de Carapebus, Bicanga e Cidade Continental nos últimos dias. Essa mesma motocicleta foi utilizada em todas as ações criminosas. A gente estava inclusive já no encalço deles, pelas mesmas características e as mesmas modalidades usadas, principalmente usando o veículo. Eles estavam usando o veículo também no cometimento de crime. Como os menores foram apreendidos fora do flagrante, logo estarão nas ruas novamente. Para quem é refém da violência há quase o mesmo tempo que os criminosos têm de vida, a sensação é de revolta e de impotência. A polícia, ela faz o trabalho dela. Infelizmente, nós não temos lei para dizer que o cara vai ficar preso. Quem é que faz essas leis? Será que essas pessoas não têm um pingo de consciência do que está acontecendo? Que nós estamos sendo mutilados nesse país? A PM ressalta que o bairro é atendido por viaturas 24 horas. Justiça condena vereador de Viana à perda do mandato e a 7 anos e 6 meses de prisão. Patrick Hernani Freitas de Oliveira, o Patrick do Gás, foi condenado por 3 crimes contra a administração pública por exigir vantagem indevida e corrupção passiva. O Tribuna Notícias divulgou em primeira mão no ano passado a gravação que mostra Patrick do Gás recebendo dinheiro de parte dos salários dos assessores. Na sentença, o juiz afirma que Patrick do Gás demonstrou que é uma pessoa indigna de confiança ao cargo que exerce. Outros 2 assessores e o chefe do gabinete do vereador também foram condenados. O vereador tem ainda 5 dias para recorrer da decisão. A prisão e a perda de mandato só terão efeito depois de finalizada toda a possibilidade de recurso. Nós tentamos falar com Patrick do Gás, mas não conseguimos. Homem é preso acusado de violentar a enteada.
A identidade do criminoso não pode ser revelada para não identificar a vítima, uma menina de 11 anos. Segundo a polícia, o estupro aconteceu em junho desse ano. O suspeito, que é companheiro da mãe da vítima, teria chegado bêbado de uma festa e, durante a madrugada, cometeu o abuso. Há exames do Departamento Médico Legal que comprovam que houve realmente o contato sexual da vítima e do autor, e até por isso ele está sendo indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Logo após o crime, o suspeito, um auxiliar de serviços gerais de 31 anos, fugiu. Daí a família da vítima procurou a polícia. O suspeito também procurou a delegacia para prestar esclarecimentos, mas mal sabia que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Por isso, quando chegou aqui, acabou ficando por aqui mesmo. Na verdade, ele não imaginava que não havia nenhum inquérito policial, mas rapidamente nós instauramos, representamos, a justiça foi célere, foi eficaz, expediu esse mandado e nós demos cumprimento ao mandado de prisão. Cresce o número de motoristas bêbados no trânsito. No primeiro semestre desse ano, foram 4.900 condutores. O motorista mal consegue ficar em pé, fica cambaleando e cai sentado. Parece procurar algo, talvez o documento, não consegue baixar o para-sol. Ele tenta se explicar, responder às perguntas feitas pelos policiais. Tem que fazer A abordagem foi feita por volta das 9 da noite de sábado. De acordo com testemunhas, o motorista dirigia na contramão, subia nas calçadas, fazia zigue-zague. Foi encontrado pela polícia próximo a 5 Pontes, quando tentava ir da Vila Rubim para a Vila Velha. O motorista foi autuado, pagou fiança de R$ 1.500 e acabou liberado. Em Guarapari, outro motorista com sinais de embriaguez também levou risco a muita gente. O motorista teria saído do centro da cidade e seguia em sentido à Praia do Morro. Ele invadiu um posto de gasolina e destruiu a área dos caixas eletrônicos. O rapaz se recusou a fazer o teste do bafômetro, disse que não iria produzir prova contra ele mesmo, mas acabou confessando que havia bebido 3 garrafas de cerveja. Ninguém ferido, mas o posto ficou bastante destruído. O rapaz foi levado à delegacia, mas pagou fiança de R$ 1.200 e foi liberado. Em Vila Velha, um acidente ainda mais grave. Uma caminhonete atropelou e matou o entregador de pizza. Jales Vieira da Costa, de 46 anos, foi atingido durante o trabalho. O atropelador, identificado como Alex Rodrigues, fez o teste do bafômetro, que acusou a embriaguez. Esse motorista estava com a carteira de habilitação suspensa. Ele pagou fiança de R$ 50 mil e foi liberado. O dinheiro pago com fiança é depositado em uma conta da Justiça. Se após o julgamento for concluído que a pessoa é inocente, o dinheiro é devolvido. Caso contrário, fica para o pagamento das custas processuais, indenização à vítima ou até destinado ao Fundo Penitenciário Nacional. Está na cadeia o bandido que ameaçava vítimas usando uma bengala no norte do estado. O criminoso agia com a ajuda de um comparsa. Nas imagens, eles aparecem roubando um posto de combustível. Rosário Loureiro, conhecido como Perneta, carregava a bengala. Ele não tem uma das pernas. O outro suspeito é Daniel Francisco, de 19 anos. Os dois confessaram ter assaltado postos de combustíveis em Sooretama e também um supermercado em Linhares. A dupla será encaminhada ao presídio de Aracruz. Faltam 3 dias para o fim do mutirão do Procon e a fila não para de crescer. 3 ruas tomadas de gente tentando resolver a vida. Essas fichinhas aí estão cobiçadíssimas. Faltando pouco para a hora de distribuição, a expectativa era grande. Passamos a noite aqui, no relento aqui, pedindo a Deus para não chover. Porque se chover, a situação ficaria pior, né? Esse senhor sentiu falta de informação na fila. As pessoas vão dormir e não vai conseguir pegar de novo, é o que vai acontecer. Já Eliette, que veio de Viana, ficou insatisfeita porque não conseguiu pegar ficha para a sogra, de 83 anos. Eu não posso pegar para ela, porque ela tem que estar presente. Como que uma pessoa de 83 anos vai estar presente num tumulto desse? Sobre a falta de informação, a organização garante que tem passado avisando sobre serviços e número de fichas. Todos os meios de mídia nós temos informado que as senhas acontecem, a distribuição às 16 horas. Então, realmente não é necessário permanecer na fila e dormir na fila. Mas, de fato, os consumidores têm insistido com essa prática.
Para facilitar a vida de quem fica na fila, os banheiros do ginásio, que fica em frente ao local do mutirão, está aberto à população durante o dia. Idosos, gestantes, pessoas com criança de colo e portadores de deficiência locomotora têm prioridade. 20% de todas as fichas são preferenciais. Até agora, mais de 17 milhões de reais foram negociados aqui no mutirão do Procon estadual. A economia gira em torno de 10 milhões de reais, o que significa que os descontos estão chegando a 62%. O mutirão segue até a próxima quinta-feira e as fichas continuarão sendo distribuídas às 4 horas da tarde do dia anterior. O Procon disse que a presença do idoso em débito é necessária para definir quanto do orçamento dele será comprometido. O mutirão termina na próxima quinta-feira. A CPI dos guinchos, os membros pretendem fazer uma acareação entre ex-funcionários e o ex-presidente da Comissão de Licitação. A comissão de hoje foi diferente das anteriores. Ninguém prestou depoimento. Os deputados convocaram 6 ex-servidores do Detran, entre eles Tiago Silveira Rocha, que foi presidente da Comissão de Licitação de pátios que são alvos de investigações. Só que ele não compareceu. E como esse seria o principal depoimento do dia, os deputados resolveram cancelar as oitivas. Ele não compareceu alegando que tinha outro compromisso. Então, em decorrência da ausência dele, ficou comprometida a oitiva, porque seria feita uma cariação entre os integrantes da comissão, para poder entender por que a presidência e os demais integrantes votaram para dispensar a licitação de um pátio que foi alugado pelo Detran no valor de R$ 179 mil, num contrato de 6 anos, que vai gerar quase que 11 milhões de oneração aos cofres públicos. Dessa forma, acabou não sendo necessário também o depoimento do atual diretor do órgão, Roger Tristão. Mesmo assim, o diretor, que está no cargo há cerca de um mês, enviou um ofício justificando a ausência. Em face dessa apresentação justificativa, nós entendemos, até porque o diretor atual do Detran tem só 30 dias no cargo, menos de 40 dias, nós entendemos que nós vamos analisar essa apresentação justificativa para depois ver a necessidade de trazê-lo para prestar esclarecimento. E outra coisa que preocupa a comissão é o grande número de veículos guardados nos 24 pátios que existem no estado. Segundo o Detran, no Espírito Santo existem 48.464 veículos nos pátios. E os proprietários foram avisados que, se não legalizarem a situação, os veículos serão leiloados. Se isso não acontecer, pode trazer sérios danos ao meio ambiente. Os pátios estão entulhados de carros sucateados, fazendo com que haja proliferação do mosquito da dengue e também a questão da contaminação dos mananciais hídricos num período de estiagem como essa, os nossos mananciais ainda por cima contaminados. Então também foram tiradas aqui algumas diligências que devem ser feitas para a gente estar resolvendo essa situação que é de saúde pública e também de contaminação de nossos mananciais. A previsão é que os depoimentos sejam retomados no dia 9 de novembro. Flagrante de assalto no sul do estado. Os assaltantes chegam de moto. Um deles corre em direção ao estabelecimento. Armado e de capacete, ele rende a funcionária e pega o dinheiro do caixa. Repare que há crianças no local. O criminoso tem tanta pressa que age bem ao lado de um menino. O assalto durou 30 segundos. Foi só o tempo dele esvaziar o caixa, sair e pular na garupa do comparsa. A padaria já foi assaltada várias vezes e é uma das poucas que abrem aos domingos em Marataízes. Mesmo com o vídeo monitoramento, nada impede a ação dos bandidos. Na crise, moradores deixam de pagar condomínio e dão preferência a outras despesas. Todo mês é assim. Lívia quebra a cabeça para manter as contas em dia. Mas no condomínio onde ela mora na Serra, nem todo mundo se organiza financeiramente da mesma forma. Dos 900 condôminos que fazem parte do residencial, cerca de 20% estão em dívida com o condomínio. Esse dinheiro que deixa de ser arrecadado seria para melhorias dentro do nosso condomínio. E isso, no caso de uma venda futura, deixa de ser valorizado o imóvel também. A inadimplência tem sido o mesmo problema de vários outros condomínios da Grande Vitória. O número de cartas de cobrança enviadas a condôminos inadimplentes aumentou mais de 80% em relação ao ano passado. Os dados são do Sindicato Patronal dos Condomínios, que também identificou que as dívidas acumuladas pelos moradores em 2015 já ultrapassou mais de R$1 milhão.
Primeiro, em relação ao grande índice de desemprego. Segundo, a própria situação econômica do país, que forçosamente subiram vários preços, né, de escola, alimentos e consumos de uma maneira geral. E aí sobra para o condomínio, que tem uma cobrança de juros muito baixa, muito pequena. Para esse representante de uma administradora de condomínios, o aumento da multa para quem atrasa o pagamento poderia ajudar a reduzir a inadimplência. Atualmente, a multa é de 2%. Atualmente é a crise, né, que a gente passa, tem dificultado os pagamentos, né, e outras despesas que os condôminos têm além do condomínio, que dificulta o pagamento em dia. Outras despesas muitas vezes têm um encargo de juros e multa maior que o de condomínio, então eles acabam dando prioridade para essas contas. Buscar negociar a dívida e evitar que ela chegue a uma cobrança em juízo é a melhor solução. Ou o inadimplente corre o risco de perder o imóvel. A orientação é que o devedor procure o síndico, procure a administradora, formalize uma maneira de pagar na qual você dê conta realmente de cumprir. Quando você vai às vias judicial, é um caminho que muitas vezes é sem volta. Ladrões de cachorro. O grupo age na Serra. Luke tem 6 anos. O cachorrinho da raça maltesa é considerado o primogênito da família de Lohane. Ele está comigo já tem 6 anos. A gente não se vê longe dele. Mas a família perdeu a companhia do bichinho tão querido. Na última terça-feira, Luke desapareceu. A almofada onde ele dormia e o pratinho de comida e água estão vazios, assim como o coração de Lohane. Triste, desesperada, espalhando cartaz. Em menos de um mês, pelo menos 5 cães de raça já foram levados aqui na região de Manguinhos e Balneário de Carapebus, na Serra. A suspeita é de um carro que anda circulando as ruas desses bairros. A família da Nina também foi vítima. Na casa dela foi a Lisa que sumiu. A Yorkshire, de 4 anos, tem a mesma idade da filha caçula de Nina. Ela correu muito rápido e sumiu. O que você está sentindo? Um pouco triste. Lisa desapareceu enquanto o marido da enfermeira aguava as plantas na entrada da residência. O mano correu em direção à praia, tinha um casal, até vizinhos nossos lá passeando com o neném deles, falou, não vi nada, corri em direção ao asfalto e nada, e meu coração começou a apertar. Enquanto os fiéis companheiros não retornam para casa, a angústia de quem se dedica tanto a eles só aumenta. Ele está com uma doença muito grave, tem que ser tratado, e eu espero que a pessoa devolva, porque senão ele vai morrer. Tem que voltar. A pessoa que pegou a minha Lisa pode ter certeza que eu vou ter ela de volta. Você queria o quê? A Lisa. Tadinha, hein? A polícia informou que não tem conhecimento do caso. Orienta as pessoas a procurar a delegacia mais próxima para formalizar a ocorrência. A greve dos bancários. Nesse momento, a categoria está reunida para decidir sobre o fim do movimento, mas ainda não há uma definição. Trigêmeas feras na matemática dão o pontapé inicial na Semana da Ciência e Tecnologia. Fabielle, Fabiola e Fábia são trigêmeas que nasceram com uma facilidade para números. Elas têm 15 anos e são feras na matemática. Conquistaram as melhores notas do Espírito Santo na 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Hoje, elas foram homenageadas no Palácio Anchieta. Acho que é muito importante até para outras pessoas se inspirarem nisso e também participarem. Uma mente brilhante de um cientista pode estar apenas esperando para ser descoberta. Por isso, o governo do estado deu início hoje à Semana da Ciência e da Tecnologia, com várias programações nesse campo. A intenção é gerar interesse dos jovens pelo tema. Tudo que é pequeno, um dia cresce e pode virar um negócio em potencial.
Então nós estamos muito motivados. Esse evento concentra assim todo o arranjo produtivo, o arranjo do ecossistema, o ecossistema da inovação. Assim, novas promessas da matemática ou de outros segmentos podem surgir durante esta semana. É o ambiente ideal para aqueles que são inventores e têm a mente curiosa. Ali pode ser um ato de sinapse, um ato de surgir alguma coisa que pode ser um negócio promissor no futuro. O evento vai até quinta-feira. A programação completa no site sect.s.gov.br. E a seguir, ela mentiu para a polícia, mas foi entregue pelo próprio filho. A mulher matou um jovem. A gente já volta. Mulher mente para a polícia para se livrar de crime. Mônica da Silva, de 42 anos, matou um jovem com 25 facadas. Disse à polícia que Leidmar Catarino tentou pedir ajuda na casa dela enquanto era perseguido por bandidos. Ela se escondeu e o rapaz acabou morto no quintal. A mulher ainda pediu que um dos filhos confirmasse essa história, mas o garoto acabou entregando a própria mãe. Mônica confessou o crime, matou o jovem depois de passar o dia bebendo com ele. Cada homem, boa noite, até amanhã.